Vamos lá, pessoal? Muito bom dia a todos, muito bom dia nesse domingão. Hoje dia 13, né? O dia 12, dia 13. 13 de dezembro, acho que agora a conexão ficou melhor. Queria saber de vocês, se vocês estão nos ouvindo. Vargas Fê está sempre conosco, muito obrigado aí pelo carinho. Bom dia, Beatriz Conduru, querida amiga. Dr. Everton, meu grande abraço para você. Tata Caldas, Daniela Scanoni, muito bom dia. Perfeito, pessoal. Dá para perceber que está todo mundo aí. Fico muito feliz. Sei que é um domingo de manhã, é mais complicado, né, de nós termos um quórum bastante razoável. Mas, de qualquer maneira, o que importa é nós deixarmos aí o nosso recado para vocês, né, pessoal? Eu estou muito feliz com essa receptividade de todos, né? Os 4 primeiros artigos foram muito bem dialogados, né, trabalhados com vocês, e agora nós vamos dar continuidade então a cada um desses dispositivos, e dentro do possível, pessoal, eu vou fazer, como eu disse a vocês, eu vou fazer 2, 3 dispositivos numa tacada só. Hoje, por exemplo, o meu tempo está bem curto mesmo, e eu vou falar somente do artigo 5º, né, mas com a semana, se Deus quiser, nós vamos aproveitar. E eu tenho certeza que até sexta-feira, né, dia 18, se eu não me engano, é dia 18 isso, até sexta-feira nós terminamos toda a parte relacionada às normas fundamentais, né, do novo Código de Processo Civil. Beleza? Vamos começar, pessoal? Vamos lá, firmes? Eu estou muito feliz mesmo, muito contente. Vamos trabalhar então esse artigo 5º, pessoal, tá certo? O artigo 5º, ele trata da chamada boa-fé processual. Então eu sei que alguns amigos estão anotando, né? Alguns amigos estão fazendo algumas anotações relacionadas inclusive a alguns entendimentos jurisprudenciais que eu passo para vocês por aqui. Então eu vou fazer com calma, né? Para que vocês tenham então as melhores informações, né, a respeito aí desse dispositivo tão importante relacionado às normas fundamentais. Pessoal, o artigo 1º, quando nós falamos, então é só para fazer uma introdução para vocês rápida aqui. Quando nós falamos do artigo 1º, eu já deixei muito evidenciado para vocês o seguinte, eu disse assim, olha, pessoal, nós estamos diante de um Código de Processo Civil que tem como essência, né, que traz como essência a valorização do comando constitucional. Ou seja, nós estamos diante do chamado modelo constitucional do direito processual civil. Isso é muito importante porque isso nos dita as regras, né, para a compreensão de todos os demais dispositivos. Ou seja, nós olharmos para o nosso texto processual civil, que entrará em vigência em março do ano que vem, sob a luz da Constituição Federal. Já no artigo 2º, nós trabalhamos um pouquinho o quê? Nós trabalhamos a necessidade, né, de ratificação, de confirmação pela legislação infraconstitucional do princípio infraconstitucional, da iniciativa, princípio da inércia, princípio dispositivo, também em paralelo, né, com o chamado princípio do impulso oficial. O novo legislador ele optou por colocar num artigo só, no artigo 2º, aquilo que hoje nós temos no artigo 2º e no 262, dizendo, olha, o Estado precisa ser provocado para que ele tome as suas atitudes, para que ele dê andamento ao feito, e obviamente, né, que depois de provocado, cabe a ele o impulso oficial. Nós ressaltamos, inclusive, algumas condutas que podem ser adotadas pelo juiz de ofício, mas eu até mencionei para vocês o artigo 989, por exemplo, do CPC vigente, né? O artigo 989, que autoriza justamente que nós tenhamos a abertura de inventário de ofício. Esse artigo não é repetido no novo Código de Processo Civil. Então, o primeiro falou da valorização das normas constitucionais, o segundo fala de princípios infraconstitucionais relacionados à movimentação do Estado, ou seja, a parte buscando o judiciário, em algumas situações o próprio judiciário agindo de ofício, mas depois que o judiciário for buscado, cabendo a ele o impulso oficial. Beleza, pessoal? Esses foram os 2 primeiros artigos. Posteriormente, né, eu falei do 3º, obviamente, e do 4º, e no 3º nós fizemos aquela ressalva em se tratando, é claro, de uma repetição de um dispositivo constitucional, né? O artigo 3º do novo CPC repete o 5º inciso 35 da Constituição Federal. Isso é muito importante, dizendo o seguinte, que nenhuma lesão ou ameaça a algum direito será excluída do Poder Judiciário. Nenhuma lesão ou ameaça na Constituição Federal.
No novo CPC, inverte, é nenhuma ameaça ou lesão. E eu até fiz questão de dizer para vocês que essa foi a opção do novo legislador, para que a gente pudesse também dar uma outra feição à chamada tutela provisória, né? Que é dividida entre tutela de urgência e tutela de evidência. Também disse a vocês que no próprio artigo 3º do novo CPC, nós temos o reconhecimento expresso da arbitragem, né? A arbitragem podendo ser utilizada na forma da lei. Lembrem-se, amigos que estão anotando, vale a pena. A arbitragem, ela tem, obviamente, a sua essência na Lei 9.307 de 96, mas nós tivemos alterações recentes trazidas pela Lei 13.129 de 2015. Então, para quem gosta de anotar, principalmente a questão da arbitragem relacionada à administração pública, vale a pena. A 9.307 de 96 foi alterada em muitos dos seus dispositivos pela 13.129 de 2015. Esse mesmo artigo 3º, pessoal, ele também incentiva a prática da mediação, a prática da conciliação, né? E que esse incentivo seja também trazido por todos os operadores do direito. O ideal é que nós, sempre que possível, tenhamos a conciliação e a mediação aplicadas, né, na prática, como, obviamente, um mecanismo, né, de composição, de solução composta, né, de todos os conflitos, tá certo? E por último, nós falamos do artigo 4º, eu estou apenas fazendo um resumo, né, uma resenha rápida daquilo que nós já vimos até agora. O artigo 4º foi o nosso último periscópio, onde nós falamos então do chamado princípio da duração razoável do processo. Foi bem legal, né, porque nós fizemos uma incursão constitucional, nós falamos um pouquinho também do direito estrangeiro, né, do direito comparado. Eu gostei bastante, acho que foi bem aproveitado, porque nós não falamos só da duração razoável, nós falamos também que o artigo 4º falava do princípio da duração razoável do processo, não é mesmo? Não só da duração razoável do processo, mas da primazia do julgamento de mérito e, por fim, também da atividade satisfativa. Ou seja, o artigo 4º, pessoal, que foi o último que nós vimos, traz 3 princípios ao seu redor: duração razoável do processo, primazia do julgamento de mérito e, por fim, não se esqueçam, meus queridos amigos, né? Por fim, a chamada efetividade processual, porque o artigo 4º fala que a duração razoável do processo tem que ser, é claro, o norte. Julgar o mérito tem que ser o norte acima de tudo, mas dentro de uma efetividade processual. Não adianta nada eu falar em duração razoável do processo, não adianta nada eu falar que o mérito tem que ser analisado se eu não conseguir concretizar todo aquele resultado espelhado pelo Poder Judiciário. Basicamente foi isso, né, meus amigos? Os 4 primeiros artigos, né, foi sobre isso que nós falamos e agora é hora de nós abordarmos o 5º. Então vamos lá, vamos respirar um pouquinho, né? Foi bom esse resumo, aí a galera toda que não teve a oportunidade de nos ouvir, né, acabou agora lembrando um pouquinho, então, daquilo que nós falamos nos artigos 1º a 4º e o pessoal, os amigos que estavam presentes conosco, então reforçando mais ainda essa nossa ideia, né, esse nosso entendimento sobre esses dispositivos legais. Perfeito? Vamos lá, pessoal, vamos para o 5º então, tá? Nós vamos falar então, o 5º ele traz como essência o chamado princípio da boa-fé processual, pessoal. E quando a gente fala de princípio da boa-fé processual, é importante a gente destacar que nós estamos falando de boa-fé como norma de conduta. Essa expressão é muito utilizada pela doutrina. Aí vocês vão falar, poxa, Maurício, mas eu tenho que partir do pressuposto, não é? E essa que é a grande realidade, eu tenho que partir do pressuposto de que todo mundo que vem a juízo vem de boa fé. A gente parte desse pressuposto, né, de que os sujeitos processuais devem comportar-se de acordo com a boa fé, e falamos da boa-fé como norma de conduta, traduzindo o que a doutrina chama de boa-fé objetiva. Então, o raciocínio inserido no artigo 5º é justamente esse, porque ele diz assim, olha, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Então, dentro dessas generalidades, né, que envolvem o artigo 5º, esse seria o nosso primeiro tópico, tá bom? Nossa primeira parte, né, da discussão desse artigo 5º, a ideia é dizer o seguinte: todos que participam do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé. Isso significa dizer o quê? Quando eu falo todos, pessoal, eu digo autor, eu digo réu,
eu digo terceiro interveniente, eu digo MP agindo de boa fé, eu digo juiz agindo de boa fé, e aqui eu falo todos, né? O juiz de direito, o juiz federal, o juiz do trabalho, todos, sem exceção. Então a ideia, pessoal, é de que essa boa fé seja efetivamente uma norma de conduta. Nós precisamos partir do pressuposto de que quando o autor busca o Poder Judiciário, ele busca trazendo na sua inicial fatos que nós entendamos como verdadeiros, como concretos, como efetivos. O réu, quando traz a sua resposta na contestação, nós precisamos partir do pressuposto também que todas as teses defensivas, rebatendo aquilo que o autor alegou na inicial, todas essas teses são verdadeiras, não são criadas, não são inverídicas, não são fantasiosas, não é? Esse é um ponto de partida extremamente importante para que a gente reconheça a boa-fé. Quando um réu reconvém, ele reconvém também observando todos aqueles requisitos do hoje 315 até o 318, sem passar por cima de absolutamente nada. Mas é óbvio, isso, Beatriz Conduru, perfeita a sua colocação, é óbvio que isso está relacionado ao princípio da cooperação. A Beatriz leu as minhas palavras agora, o meu pensamento, né, nas minhas palavras. A minha ideia era fazer uma conexão desse artigo 5º com o próximo, né, com o artigo 6º. Porque se todos devem comportar-se de boa fé, significa dizer que todos devem cooperar para que o processo tramite sem dilações indevidas. A partir do instante em que eu percebo que um autor mente na inicial, a partir do instante em que eu vejo que o magistrado deixa o processo parado no escaninho, sem movimentação, a partir do instante em que eu vejo que um terceiro interveniente, por exemplo, numa oposição, que agora deixou de ser, né? Vocês sabem disso, deixou de ser uma modalidade de intervenção de terceiros para ser uma ação com procedimento especial. A partir do instante em que ele intervém como opoente, mas intervém simplesmente para tumultuar aquela demanda originária, nós não temos boa-fé ali prevalente. E eu vou chamar a atenção de vocês, pessoal, eu vou chamar muito a atenção. Percebam, dentro ainda estamos falando de generalidades, tá bom? Sobre o princípio da boa-fé processual. Para os amigos que estão anotando, vale a pena. Esse artigo 5º, ele é uma síntese da chamada boa-fé processual, né? Ou seja, da boa-fé objetiva. E teve como fonte de inspiração, para quem gosta de anotar ou quer anotar, aproveitar o momento, meus amigos, o Código de Processo Civil, sabe de onde? Sabem de onde? De um país muito acostumado com precisão, com relógios, né, muito precisos, com queijos também, chocolates maravilhosos. Pois é, do CPC suíço. Tá bom? Para quem gosta de anotar, eu tinha até colocado aqui, meus amigos, é o CPC suíço de 2009, o artigo número 52 foi, sem sombra de dúvidas, a fonte de inspiração desse nosso querido artigo 5º, tá certo? Ainda dentro das generalidades, vale a pena dizer, meus amigos, que esse princípio ele acaba impondo, mas ao mesmo tempo ele acaba proibindo, né, condutas. Além do que, ele também cria algumas situações jurídicas, tanto ativas quanto passivas, né? Então é importante que nós tenhamos essa compreensão de que o artigo 5º, além de impor, além de proibir condutas, além de criar situações jurídicas ativas e passivas ao longo de todo o ordenamento, porque a litigância de má-fé, por exemplo, pessoal, no novo CPC, está lá nos artigos 79 a 81. Além de tudo isso, nós temos que levar em consideração, antes de mais nada, o seguinte, meus amigos, que nós estamos diante de uma cláusula geral processual. Cláusula geral. Maurício, então você está querendo dizer então que a cláusula geral de boa-fé, ela é a mais correta, justamente pelo fato de que o próprio legislador, ele não conseguiu inserir todas as situações de má-fé no nosso ordenamento, ele não consegue transpor tudo aquilo que ele entende como sendo uma conduta de má-fé no ordenamento. É exatamente isso. Então nós estamos diante de uma cláusula geral, é uma cláusula aberta, nós temos uma infinidade de situações. O ser humano, pessoal, é muito triste a gente dizer isso, né? É muito ruim. A gente que faz e que impõe, que emprega a boa-fé em tudo que nós fazemos, em todas as nossas condutas, né? Em todas as nossas atitudes, é muito ruim ter que dizer isso, né?
mas a má fé, ela acaba prevalecendo em muitas das situações. E quando eu falo má fé, pessoal, repito, eu estou falando de todos os sujeitos processuais. A redação do artigo 5º, ela é muito clara, ela diz aquele que, de qualquer forma, participa do processo. Então, muito bem, exatamente, Larissa, exatamente, não dá para descrever, é uma infinidade de situações de todos aqueles que participam do processo, que todos aqueles que participam do processo podem evidentemente cometer, podem evidentemente praticar. Então, nós não temos uma enumeração ali legal, exaustiva, taxativa, né, de todos esses comportamentos desleais, né, por parte, repito, de todos que participam do processo. Eu tenho absoluta convicção, meus queridos amigos, absoluta convicção, que as primeiras questões, né, já estão caindo. O MP do Distrito Federal foi um exemplo clássico, e eu até tentei, chamei a atenção dos queridos amigos para isso, mas eu tenho certeza que as questões que caiam sobre normas fundamentais, elas podem ter uma incidência muito grande em cima do artigo 5º, por falar justamente da chamada boa-fé objetiva e por se tratar, né, de uma cláusula geral. Nós temos regras de proteção à boa-fé, né, também ao longo, né, de todo o ordenamento. Temos as normas de litigância de má-fé, né, estampadas ali nos artigos 79 até 81, né, do novo Código de Processo Civil. E essa consagração, pessoal, do princípio da boa-fé processual, apenas para a gente arrematar essas generalidades, ela foi um resultado, nós podemos dizer assim, né, de uma expansão da exigência da boa-fé no direito privado, que a gente sabe que existe, é só a gente dar uma olhadinha, né, no nosso texto civil, no nosso Código Civil. Então foi uma expansão da exigência já da boa-fé no direito privado para o direito público. Por isso que nós abraçamos, imaginamos, é óbvio que o direito processual é um ramo do direito público, em razão dessa expansão acabamos também aderindo a essa ideia. Ou seja, vejam só, acompanhem comigo que interessante, meus amigos. Quando eu firmo um contrato de compra e venda com vocês, eu parto do pressuposto que vocês estão agindo de boa fé comigo. E eu agindo de boa fé com vocês, não é? Essa é uma presunção. O direito material, o Código Civil, ele regulamenta a necessidade de que todas as relações, elas sejam baseadas, lastreadas na boa fé. Isso a gente está falando do direito privado. Como houve uma expansão no sentido de trazer também a boa fé para o direito processual, nós podemos dizer então que essa consagração do princípio da boa-fé processual é uma decorrência clara, é um resultado claro da expansão dela já no direito privado para o direito público. Aliás, meus amigos, permitam fazer um pequeno comentário aqui com todos vocês. Perdão, peço desculpas. O professor Miguel Reale foi o mentor do nosso Código Civil. Todos nós sabemos disso. O professor Miguel Reale, infelizmente, não conseguiu viver, né, para ver efetivados algumas das ideias, alguns dos pensamentos que ele sempre quis utilizar quando da elaboração do nosso Código Civil. Nosso Código Civil tramitou 27 anos no Congresso Nacional, é o PL 634/75. Ele só foi, na verdade, né, aprovado em 2002, teve uma vacácio de 1 ano, entrou em vigência em 2003, e o professor Miguel Reale dizia assim, olha, as relações de direito privado, elas precisam se basear na boa-fé. É importante que nós tenhamos essa cultura, infelizmente no nosso país, essa cultura, a cultura do jeitinho, a cultura do, deixa correr para ver o que dá, ela é uma cultura que infelizmente ainda está impregnando muitas das situações. Eu não posso generalizar, mas como juiz, pessoal, eu digo para vocês, eu vejo isso no dia a dia. Então ela realmente acaba contaminando muitas das situações relacionadas, obviamente, aí ao direito privado. E o professor Miguel Reale, ele dizia assim, é interessante porque o Código Civil de 1916, que foi elaborado em 1900, vejam só, 1900, o nosso Código Civil de 16 já falava de boa-fé, já falava de boa-fé objetiva. Aí nós viemos com um novo Código Civil que entrou em vigência quase que 100 anos depois, né? Entrou em vigência em 2003, falando de boa-fé.
E numa das últimas palestras do professor Miguel Reale, uma dessas palestras foi realizada em Campinas, no interior de São Paulo, e eu tive a oportunidade, a felicidade de estar frente a frente com o professor Miguel Reale. Ele dizia o seguinte, pessoal, apenas abrindo um comentário aqui, abrindo um parênteses nesse comentário para vocês, ele dizia assim: eu poderia viver mais 200, 300 anos, e qualquer ordenamento que viesse ao longo desses 200, 300 anos, qualquer ordenamento que viesse, ele ainda teria que falar da boa-fé. Mas não pensem que esse é um privilégio nosso, porque é complicado a gente dizer, né? Por que um ordenamento material ou processual precisa falar, né, de boa-fé? Isso deveria ser algo inerente às pessoas, isso deveria ser algo inerente às relações humanas. Infelizmente, isso não é. Seria utopia da minha parte dizer que é uma realidade. Não é, nós sabemos, e quem milita no dia a dia sabe muito bem que a boa-fé material e a boa-fé processual, infelizmente, não fazem parte, né, do nosso cotidiano. Bom, apenas para a gente arrematar, né, eu queria trazer essa lição do professor Miguel Reale, que foi um dos maiores juristas que o Brasil já teve. Nós também precisamos compreender, meus amigos, que a jurisprudência alemã, né, ela também entendeu, por essa expansão da exigência, né, do direito privado para o direito público em relação à boa-fé, através do Código Civil alemão, né, o parágrafo, se eu não me engano, 242, né, assim estabelecia, e depois isso foi abraçado também pelo Supremo Tribunal Federal. Quem quiser anotar, pessoal, vale a pena sempre a gente fazer trazer tudo isso num contexto histórico, né? Eu acho que é legal. Eu estou vendo um querido amigo, amiga, que fez um comentário ali, um ótimo fato histórico. É muito importante. Eu não consigo estudar direito sem lembrar um pouquinho da história, sabe, pessoal? Eu não consigo. E não consigo estudar o direito sem essa multidisciplinariedade, né? Principalmente o direito processual civil, sem fazer referência ao direito civil, ao direito constitucional, ao direito trabalhista, enfim, seja lá o que for. Mas só para deixar bem claro que a jurisprudência alemã entendeu justamente por essa expansão, e o Supremo Tribunal Federal, se vocês quiserem anotar, através da segunda turma, relatoria da ministra Ellen Grace, um HC de número 92012 de São Paulo, que foi julgado em 2008, traz um trabalho bem interessante sobre essa conotação com a jurisprudência alemã, tá bom? Então fica aí a dica para vocês, para a gente encerrar generalidades. Olha, eu falei que ia ser rápido e agora eu preciso caminhar um pouquinho mais rápido com os nossos 3 itens restantes, pessoal, tá bom? Segundo item, tá bom, pessoal? Então vimos generalidades do artigo 5º e agora um fundamento constitucional, pessoal. Vamos lá? Esse é o nosso segundo tópico, o fundamento constitucional. Maurício, você está querendo dizer o quê? Que nós temos na Constituição Federal referências à questão da boa-fé? Por que você está trabalhando isso, na verdade, né? Eu estou trabalhando, pessoal, porque eu consigo compreender a boa-fé como um conteúdo de outros direitos fundamentais. Sabe quando eu falo de devido processo legal, pessoal, né? E o STF faz várias conotações nesse sentido. Sabem quando eu falo de devido processo legal? Vocês não concordam? Vou fazer uma perguntinha rápida aqui para vocês. Vocês não concordam que dentro do devido processo legal já não está inserida a boa-fé processual? Vamos lá, eu queria ouvir a opinião de vocês, pessoal. Vocês concordam, né, que essa exigência de comportamento em conformidade com a boa-fé, ela também deve ser encarada como conteúdo de direitos fundamentais, e o devido processo legal não é um direito fundamental que todos nós temos? Um direito a um processo devido e legal? A um processo que respeite o contraditório, que respeite a ampla defesa, publicidade, fundamentação das decisões judiciais, né? Claro, né, pessoal? Com certeza. Então, são algumas situações que a gente pode extrair do próprio texto maior, o artigo 3º, inciso 1º, voltando um pouquinho, o artigo 1º também, inciso 3º, né, da Constituição Federal. Então, o que eu quero dizer é que, mesmo que nós não tivéssemos texto normativo, né, expresso da legislação infraconstitucional, mesmo que nós não tivéssemos, né, esse princípio da boa-fé processual, ele pode ser então entendido ou extraído, né, de outros princípios constitucionais. E é óbvio que um deles, né, talvez o maior de todos, é o devido processo legal. Por isso que se diz que a boa-fé processual, a boa-fé objetiva, ela faz parte do conteúdo de outros direitos
fundamentais. E apenas para deixar bem claro, né, já que estamos falando tanto aí de fundamento constitucional nesse nosso segundo item, né, é com base justamente nessa garantia, e lembrem-se que o devido processo legal tem uma influência fortíssima, né, do direito anglo-saxão, é com base justamente nesta garantia que os Estados Unidos constituiu aquilo que a gente chama de fair trial, né? Fair trial significa o julgamento justo, o julgamento limpo, né? Esse é muito importante nós fazermos essas conexões. Vejam, amigos, eu falei um pouquinho do CPC suíço, falei um pouquinho de jurisprudência alemã, né? E agora eu estou falando um pouquinho do posicionamento estadunidense, né? Ou seja, dos Estados Unidos da América. Vale a pena para a gente encerrar essa ideia relacionada ao segundo tópico, ao fundamento constitucional. Bom, para nós finalizarmos, dois itens que fazem referência, né, ao artigo 5º. O primeiro foi generalidades. O segundo, primeiro generalidades, o segundo, fundamento constitucional. O terceiro, que é apenas para concretizar, para sacramentar, eu coloquei como tópico, chamando esse tópico de destinatários, ou seja, todo sujeito do processo, aquele sujeito que participa de qualquer forma do processo, tá bom? Repetindo a leitura do artigo 5º, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Então, os amigos que estão anotando podem colocar terceiro tópico, destinatários, todos que participam do processo, e aí a gente tem o princípio da cooperação. E sim, agora para concretizar, para finalizar, aliás, até usando aí de um termo meio redundante, já que é para concretizar, concretização. Pronto, esse seria o nosso quarto tópico. Como é que eu concretizo o princípio da boa-fé processual? Primeiro, pessoal, eu diria que dá para nós concretizarmos em três situações, e a doutrina ela é tranquila nesse aspecto. Primeiro, pessoal, a proibição, a concretização, ela viria em três itens. O primeiro, na proibição de criar dolosamente, ou seja, com intenção, né, posições processuais, ou seja, a proibição de agir de má fé. Tem vários dispositivos no nosso novo CPC que podem ser trazidos, né, para caracterizar esse primeiro item relacionado aí à concretização. O artigo 143, apenas para deixar evidenciado para todos os amigos, no seu inciso primeiro, diz assim: o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos, quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Quer dizer, a responsabilidade civil do juiz que age dolosamente, aqui está no inciso primeiro, no exercício de suas funções ou com fraude, está claro aqui no nosso novo CPC, é uma conduta de má-fé processual. Então, a concretização se dá também através de mecanismos que proíbem. Por isso que eu falei, proibição de criar dolosamente posições processuais, ou seja, a proibição da má-fé. Esse é um exemplo clássico, meus amigos. Conduta ética está dentro da boa-fé processual. Perfeito? Meu querido aí, pseudônimo Nelson Gria, né? É exatamente isso. Então essa é a primeira parte da chamada concretização. A segunda parte da concretização são situações em que nós estamos vendo de maneira concreta, né, a má-fé processual ou a boa-fé. Depende, né? Tudo vai depender, evidentemente, desses comportamentos que sejam adotados. O outro que nós gostaríamos de falar aqui para vocês, pessoal, o segundo elemento da concretização é a proibição do chamado venire contra factum proprium. Para quem gosta de anotar em latim, princípio do venire contra factum proprium, ou seja, né, é a proibição de comportamento contraditório. Eu dou exemplos clássicos aí na jurisprudência, né? Isso caracteriza uma má-fé, mas uma má-fé daquelas, né? O cidadão vem e fala assim, olha, antes da audiência de instrução e julgamento, fala, excelência, eu quero o julgamento antecipado da lide. Aí beleza, né? O juiz entende que o caso é só matéria de direito, ele vai fazer o julgamento antecipado da lide. Aí a sentença é contrária a esse cidadão, né? Seja ele como autor ou réu, que pediu o julgamento antecipado da lide. Aí ele apela da sentença e fala, tribunal,
Quero que reconheça aqui, ó, cerceamento de defesa. Por quê? Por que cerceamento de defesa se ele pediu o julgamento antecipado da lide? Se ele pediu, o juiz não é obrigado a marcar uma IJ, né, para colher prova oral. Pode ser que ele marque, mas vamos supor que ele pediu o julgamento antecipado, o juiz não marcou, sentenciou contrário a ele, aí depois ele vem e fala, poxa, mas aí é cerceamento de defesa, tem prova oral a ser produzida, o comportamento é contraditório. Então, a lei deixa muito claro que não é permitido comportamento contraditório. Isso acontece demais na prática, demais. Foi muito bem colocado aí pela colega. Um outro exemplo, isso, suprécio, surrécio também são, eu poderia falar também de outras situações, né, de proibição de comportamento contraditório, é que o tempo, pessoal, infelizmente, ele está um pouco curto para mim, eu preciso realmente dar uma aceleradazinha, mas apenas lembrando, o artigo 1000, quem quiser anotar como exemplo, né, eu disse para vocês o 143, inciso 1º, na primeira hipótese de concretização. Na segunda hipótese de concretização, eu dou o artigo 1000 para vocês, que diz assim, pessoal, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Se aceitou, é óbvio que não pode recorrer. A gente teria aí até uma preclusão lógica. Isso é uma concretização, né? Se aceitou, depois vai querer recorrer. Obviamente que nós estamos dentro de uma vedação, né, a comportamentos contraditórios. E temos um terceiro, pessoal. Um terceiro interessante também, né? Um terceiro item que caracterizaria essa concretização, que é a chamada proibição de abuso de direitos processuais. Eu falei para vocês nessa proibição, né, de abuso de direitos processuais que a litigância de má-fé está lá nos artigos 79, né, 80 e também no 81. Lá no 80 a gente tem um exemplo clássico de proibição de abuso de direitos processuais no inciso 7º, que diz assim, pessoal, considera-se litigante de má-fé aquele que, quem quiser anotar, artigo 80, inciso 7º, considera-se litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com o intuito manifestamente protelatório. Esse também é um exemplo clássico de concretização. Interpor recurso com caráter procrastinatório, meramente protelatório, é um exemplo clássico também de concretização da má-fé processual. Apenas para arrematar esse nosso último tópico, então, pessoal, concretização. Primeiro, através da proibição, né, de criar dolosamente, né, posições processuais. Eu falei do juiz que responde civil e regressivamente quando ele age com dolo ou com fraude. Segundo, proibição do venire contra factum proprium, a proibição do comportamento contraditório, um exemplo é o artigo 1000. E por fim, a proibição do abuso de direitos processuais, lá o artigo 80, inciso 7º, dizendo que é conduta de má-fé interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. Tá bom, meus amigos? Fechamos então a boa-fé processual. Eu fiz um pequeno remember, né, digamos assim, dos primeiros artigos, né, primeiro, segundo, terceiro e quarto, para aqueles que perderam. Falamos do quinto agora, principalmente generalidades, fundamento constitucional, destinatários e concretização. Tá bom? Pessoal, é isso. Agora deixa eu dar atenção para a mulher da minha vida, para minha linda e querida esposa, que está aqui me aguardando. Hoje é domingo e tem que trabalhar em cima de um monte de coisa ainda, de livros ainda. Mas eu queria dar esse carinho para todos vocês inicialmente, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo carinho. Domingo de manhã, né? Domingo, meio-dia, aqui, horário de Brasília. Muito obrigado mesmo, né, pelo carinho de todos. E a gente se encontra talvez amanhã ou talvez na terça-feira para a gente continuar falando. Próximo artigo, hein? Vocês não podem perder. Princípio da cooperação. Artigo 6º, tá bom? Sempre que possível, fazendo referência ao direito estrangeiro também. Eu acho que vocês vão ficar com um material bem completo aí, tá bom, pessoal? Um beijo grande para todos vocês, aí um abraço a todos que estão escrevendo. Eu não consigo acompanhar todos aqui, começou a aparecer um monte de coisa, mas tenho certeza, eu trago todos vocês no meu coração. Tenho certeza absoluta disso, né? Eu falo aqui com toda a sinceridade do mundo e falo de coração, todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus, um grande abraço, amigos. Bom domingo, aproveitem.